Para reforçar, já deu o recado, acho que vocês já ouviram, né? Mas é sempre bom poder reforçar. Sim, o governador deu... E aí, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bom? Deixa eu pôr presença para você. O governador decretou fase vermelha. Maria Antônia, né? O governador decretou fase vermelha, né? Ribeirão estava entre as cidades, tá? Que foram reclassificadas para a fase vermelha. Entretanto, o prefeito decidiu, digamos assim, colocar Ribeirão na fase vermelha, né? Somente no fim de semana, tá? Então, somente de final de semana que a nossa cidade vai estar na fase vermelha no plano de São Paulo. Significa que as nossas aulas continuam normalmente, né? Estamos na fase, durante a semana, na fase laranja, ok? De fim de semana, a fase vermelha. Então, é por isso que a nossa aula hoje é híbrida. Tem as meninas aqui, a Maria e a Nádia, no presencial, e vocês em casa, ok? Só para esclarecimentos, caso vocês ainda tenham ficado com dúvida, tá? Bom, vamos só fazer uma retomada rápida do que a gente falou na aula passada. A gente parou exatamente nesse slide, e eu já deixei engatilhado aqui para a gente dar continuidade. Na aula passada, a gente falou sobre as divisões da pele, quais são as camadas da pele, e no início da aula, né, depois a gente foi mostrando sobre o processo de envelhecimento cutâneo, que é o envelhecimento da pele, e o foco principal foi no fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento causado pelo sol, o que é que isso causa, quais são os principais fatores que desencadeiam o nosso envelhecimento da pele e tudo mais. A gente viu que existem causas intrínsecas, causas internas, que acontece por conta mesmo do processo de envelhecimento. Então, você vai envelhecendo, não diferentemente, o seu corpo também vai envelhecendo. Todos os sistemas do seu corpo também envelhecem e, obviamente, vão apresentando alterações, modificações. E a gente também viu que existem causas externas ou extrínsecas. Então, tem causas internas ou intrínsecas e causas externas ou extrínsecas. E, dentre essas causas extrínsecas, talvez a principal que acelera o processo de envelhecimento da pele seja a exposição solar, ou fotoenvelhecimento, tá? E a gente falou o que é isso, deu características e tudo mais. Depois a gente começou a falar sobre alguns cuidados para com o nosso corpo. A gente falou sobre os lábios, quais são os cuidados que a gente precisa ter com ele, por que é que resseca mais. Lembra que a gente falou que os lábios não têm glândulas sebáceas, eles não têm glândulas sudoríparas também. Isso acaba mostrando que eles, na prática, acabam desidratando mais e tudo mais. Resumidamente, foi isso que a gente falou na aula passada. E aí a gente falou aqui, nesse slide, que é fantástico. Fantástico. Vamos lá, vamos falar então dele. A gente vai falar rapidamente agora sobre clareadores de pele. Mas para isso, é importante... Deixa eu pegar um negocinho aqui. É importante a gente falar, para falar sobre clareador de pele, é importante a gente conversar sobre hiperpigmentação. Vamos lá. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Olha que legal. Olha, se a gente dividir essa palavra, hiperpigmentação, que é uma superpigmentação. Lembra que eu mostrei para vocês? Deixa eu ver se assim vai dar. Bem fininho, que eu quero dividir ela. Ótimo. Olha que bacana. Hiperpigmentação. Hiper é alto, muito, exagerado, algo que está acima, além, tá? Pigmentação vem de coloração, ou seja, de cor. Na prática, essa palavra significa uma supercoloração, tá? Então, uma cor acima, além, exagerada. A hiperpigmentação da pele é conhecida por melasma ou cloasma. A gente vai usar mais o termo melasma, tá? Então, toda vez que você tem pontos na pele que se encontram mais escuros ou hiperpigmentados,
A gente chama esse quadro de melasma. Na prática, é só alguns pontos do corpo que tem uma cor mais escura, mais definida do que outros, tá? Vamos ver por que isso acontece. Na prática, essa hiperpigmentação se traduz ou se dá, se apresenta por meio de manchas, olha que legal, manchas escuras, de tonalidade castanha. Por que manchas escuras? Porque é uma superpigmentação. A gente vai ver, deixa eu mostrar para vocês. Tá em outra, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, legal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma causa. Mas a gente vai ver que existem células no nosso corpo que são os melanócitos. Esses caras produzem cor, dão cor para a nossa pele. São pessoas que são mais moreninhas, são mais pigmentadas, digamos assim. Esses caras trabalham um pouquinho mais, tá? E, lógico, isso tem a ver com genética e muitas outras questões. Mas, nesse caso da hiperpigmentação, acontece uma alteração, uma modificação no organismo da pessoa, por exemplo, por conta da exposição solar. E essa modificação, ou essas alterações, faz com que partes do corpo da pessoa fiquem manchadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Ó. A gente já vai chegar nesse slide, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Vitiligo, que eu vou conversar daqui a pouco com vocês, é o oposto. Aqui você tem uma diminuição da coloração. Então, no vitiligo, os melanócitos param de trabalhar. Se são eles os responsáveis pela coloração da pele, se param de trabalhar, consequentemente, a pele não vai apresentar cor, certo? Se você tem células que produzem cor e essas células param de trabalhar, param de produzir cor, obviamente a pele vai se apresentar sem cor. Uma questão lógica, né? Mas no caso do melasma é o oposto. É o oposto do vitiligo. No vitiligo, param de trabalhar se você não tem cor. No melasma, não, é o oposto. Trabalham demais, de forma exagerada, e por isso que você tem manchas, né, mais escuras pelo corpo da pessoa. Eu já vou mostrar fotos para vocês daqui a pouco. Bom, então, esse melasma se traduz por meio de manchas escuras de tonalidade castanha, com contorno irregular, tá bom? Importante, contorno irregular, localizada simetricamente no rosto, mas também podem aparecer nos braços, no pescoço e no colo. Normalmente, essas manchas aparecem principalmente no rosto, tá? E nos braços, mas também pode aparecer no pescoço ou no colo. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens para que a gente entenda, para que a gente consiga visualizar quais seriam essas manchas, ou pelo menos ter uma noção do que seria. Tá aí. Um tipo de melasma é a sarda. Se vocês observarem, olha essa moça aqui, ó. Vou pegar essa aqui de baixo, a última. Olha o rosto dela. Vocês conseguem perceber, depois podem ver quando eu mandar a apresentação, existem pontos mais escuros no rosto dela. Então, ela tem uma parte mais clarinha, mais branquinha, e outras partes são mais escuras. Ou seja, em algumas regiões, os melanócitos, que são os caras que produzem melanina, que produzem cor para a nossa pele, trabalharam demais. E por isso que você tem alguns pontos do rosto dessa moça que são mais escuros do que outras partes do corpo dela. Vejam que são literalmente manchas, tá? Manchas de contorno irregular. Legal. Significa o quê? Que você não tem uma bolinha redondinha. O contorno dessas manchas, deixa eu mostrar uma outra aqui, eu já volto lá. Olha aqui, ó. Vejam aqui. Isso não é irregular. Não é uma bolinha certinha, não. Não é um quadrado certinho, não. É algo irregular, tá? Só para vocês observarem. Olha nessa aqui também. Contornos irregulares. Além da sarda, olha que essa aqui também, né? Bem, o rosto dela cheio de manchinhos. Essa também, enfim. Além da sarda, a gente tem uma outra condição. Mais um tipo de melasma, que é a queratose, que também tem manchas, se vocês observarem aqui, e principalmente aqui no braço dessa pessoa. Manchas mais escuras, os melanócitos trabalharam em excesso.
Aqui também, só que aqui já é o lentigo senil. Vejam. Esse aqui, essa eu acho que é o slide que dá mais para ver essa coloração, essa hiperpigmentação. Olha que legal. Cores mais escuras. E percebam que o rosto, outras partes do rosto, não tem. Olha que legal. Não tem essas manchas escuras. Mostrando que, de fato, em algumas regiões, os melanócitos produziram melanina em excesso, cor em excesso, por isso que você tem manchas. Você não, né? A pessoa que tem, nesse caso aqui, o lentigo senil. Vamos lá. Então, a gente viu que, no caso do melasma ou cloasma, algumas manchas acontecem no rosto da pessoa, ou no colo, ou no braço, por aí vai, mas normalmente no rosto e no braço. Professor, tem tratamento? Tem tratamento. Vamos ver como é que esse tratamento se dá. O tratamento para super, eu até deixei aqui destacado, né? Hiper, deixei em negrito. Super, e deixei o outro pedaço sem deixar em negrito para ver essa junção dessas palavras. O tratamento para a supercoloração deve ser feito após um correto diagnóstico e um programa de tratamento específico para cada pele. Percebam a seriedade que esse assunto é tratamento específico. Quem é que dá esse tratamento específico? Não sou eu, não é você, né? Lógico, a não ser que você seja dermatologista. Mas quem é que tem habilidade, capacidade para diagnosticar e para entender qual é o tipo de pele e o tratamento necessário para cada tipo de pele, especificamente, é só o dermatologista, que é o profissional da medicina que tem especialidade em dermatologia, que estuda a pele, que tem domínio sobre a pele em todos os sentidos, tá? Então, o tratamento específico, quem vai dizer é o dermatologista. Não é o farmacêutico, não é o atendente, não é o gerontólogo, mas sim o dermatologista. Mas vamos lá, vamos dar exemplos de como é que esse tratamento acontece, tá? Não significa que isso aqui vai ser para todo mundo. Novamente, depende da sua situação, depende da sua pele e tudo mais. Mas esses tratamentos aqui normalmente acontecem para algumas pessoas, tá? Vamos lá. Existe o tratamento tópico. Tópico tem a ver com como se fosse uma pomada, algo que a gente passa sobre a pele, tá? Tratamento tópico, uso de cosmético contendo ativos, olha que bacana, despigmentantes. Ativos, novamente, toda e qualquer substância que tenha um poder farmacêutico. Nesse caso, se o problema, digamos assim, é uma supercoloração, esse ativo tem que fazer o quê? Reduzir essa cor que está em excesso. Por isso que, olha que legal, novamente, é fantástico a gente olhar para os radicais. Olha aqui, des vem de sem. Algo cuidado, algo descuidado. O des vem de, no caso desse, nossa, né? Estou comparando um outro exemplo. Algo cuidado é algo que recebe cuidado, que a gente dá atenção, dá valor e tudo mais. Algo que é descuidado, o des significa sem. Nesse caso aqui, ativos despigmentantes são ativos que diminuem essa supercoloração. Nesse caso, despigmentantes é sem pigmentação. Bom, a ideia é que haja um equilíbrio, que essa supercoloração em partes do rosto seja diminuída e se aproxime mais da cor natural da pele da pessoa, tá? Então, vamos lá. Na prática, é isso, ó. Você tem aqui manchas mais escuras. Qual que é a ideia desses ativos despigmentantes? Despigmentar, não sei se é a palavra, mas a ideia é diminuir essa cor em excesso para que essa mancha fique próxima ou da mesma cor do resto do rosto dessa pessoa. Legal, né? Você tem uma supercoloração, uma superpigmentação. Beleza, é só a gente reduzir essa coloração, essa pigmentação, para lidar. Mas não tem só o tratamento tópico, tá? Existe também o tratamento oral, que se dá por meio de cápsulas ou comprimidos que atuam com ação antioxidante, lembrando,
A oxidação produz radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento. Não só da pele, mas das estruturas do corpo também. Então, por um lado, essas cápsulas, esses comprimidos, vão lidar com os radicais livres, com a oxidação, por isso antioxidantes, e também vão interferir nos melanócitos. Lembra que eu falei para vocês que os melanócitos produzem muita cor? No caso do melasma? Aqui, a ideia desse tratamento oral é dar uma tranquilizada, digamos assim, nos melanócitos. Então, eles não vão produzir tanta melanina assim, não vão hiperpigmentar a pele, vão trabalhar com mais equilíbrio e na medida mais, digamos assim, do jeito mais satisfatório, do jeito não exagerado, como trabalham, né, no melasma, tá? Proteção solar, mais um tipo de tratamento, professor, mas o que tem a ver esse bendito, esse tratamento aí, proteção solar? Porque o sol, lembra, eu falei, às vezes ele é um vilão, e no caso do melasma ele é. Pessoas que trabalham muito tempo no sol, além de ter uma pele com aspecto mais sofrido, não tão agradável, digamos assim, tendem a ter melasma. Por quê? O excesso do sol na pele da pessoa é acumulativo, lógico, né? E ao longo do tempo, em algum momento, num dado momento, 30, sei lá, 20, 30 anos depois, essa pessoa fica no sol o tempo todo, principalmente nos horários proibidos. Essa exposição solar, a radiação solar, ou radiação ultravioleta, em excesso, causa falhas nos melanócitos, como se os confundissem. E agora eles não trabalham mais do jeito que precisam trabalhar, na medida que tem que trabalhar. Não, trabalham em excesso. Por quê? Porque o sol prejudicou e trouxe falhas para eles. E eles começam a trabalhar demais, tá? Então, por isso que um dos tratamentos é a proteção solar. Uma questão lógica. Se o sol é um fator de risco para o melasma, se você se protege contra o sol, em tese você está protegida contra o melasma, tá? E se você já tem melasma, se você já tem partes do seu corpo hiperpigmentadas, se você se expor menos ao sol, a ideia é que o seu tratamento, esses outros tratamentos, vão cada vez mais sendo efetivos, tá? Mais um ponto. Proteção para partes acometidas é uma questão óbvia, né? Seu rosto tem melasma, você tem manchas, como essas pessoas aqui desse slide aqui. Se o seu rosto apresenta manchas causadas pelo sol, e aí quem vai dizer isso é o dermatologista, né? Quando você se expõe, quando você sai ao sol, obviamente você precisa se proteger, não só com protetor solar, óbvio, se proteger com protetor solar, mas também fazer uso de outras ferramentas. Boné, chapéu, se for no braço, digamos assim, que você tem essa hiperpigmentação, essas manchas, uma alternativa é você utilizar a camisa de manga longa, sombrinha, a gente até discutiu sobre sombrinha. Então, a ideia é uma proteção, tá, gente? Então, vamos lá. Tratamento tópico, tratamento oral, proteção solar, proteção contra partes acometidas e por aí vai, tá? Muito importante, muito importante. Professor, quem é que vai direcionar? É o dermatologista. Não somos nós, tem você nem eu, tá bom? Você tem alguma característica de idade ou até de pouco mesmo para a pessoa ter o melasma? Principalmente pessoas mais velhas, principalmente as pessoas que trabalharam mais tempo no sol e normalmente pessoas que são mais claras. Normalmente, não é regra, tá? Porque você pode ver, ó, vou te mostrar. Ó, pode ver. Deixa eu pegar esse aqui que é mais fácil, né? Vejam, aparentemente, pelas fotos, são pessoas que têm a pele mais clara. Assim como no câncer de pele, não só pessoas que são clarinhas, tá? Que têm a pele mais clara, mas principalmente essas pessoas têm mais chances, estão mais expostas, porque lembra que a gente viu a gente vai ver daqui a pouco, na verdade. Existem os fototipos de pele. A pele é dividida em alguns tipos, e quanto mais clarinha você é, mais chance você tem de queimar. Quanto mais clara é a sua pele, mais branca, mais você queima e mais prejuízo você tem. Então, normalmente, pessoas que são mais claras
Não só câncer de pele, mas também melasma, tá? Lógico, tem uma questão genética, tem uma questão de trabalho, de quanto tempo você fica exposto ao sol e por aí vai, tá? Mas normalmente são pessoas mais claras, principalmente pessoas mais velhas, porque teoricamente ficaram mais tempo expostas ao sol, a pele sofreu com mais agressões durante toda a vida e tudo mais. Então, idade e cor, pessoas de pele mais clara, mas não só, tá? Então, imagina. Então, veja aqui, ó, parece que essa pessoa aqui deve ter, sei lá, uns 40, 45 anos, talvez até menos. Essas duas, aparentemente, são pessoas idosas. Olha a cor do cabelo aqui. Essa aqui parece ser, sei lá, meia idade. Bom, professor, ótimo, então, tranquilo, a gente tem, eu já sei a causa, sei o tratamento, é só ir na dermatologista e tá tudo bem. Provavelmente, fazendo o tratamento, sei lá, oral ou tópico, me protegendo do sol, eu devo ficar bem logo. Não, na verdade, o tratamento normalmente é demorado, tá? E apresenta algumas dificuldades. Vamos entender o porquê. Os resultados começam a surgir cerca de 3 meses depois do tratamento. Ou seja, 3 meses de tratamento, percebe que já não é algo tão simples, né? Você tem que esperar e mudar, digamos assim, a sua rotina, pelo menos. Como, por exemplo, seus hábitos. Sou alguém que trabalho no sol, sem protetor solar, sem camisa de manga longa, sem boné, sem proteger minha pele. Vou ter que abandonar esses hábitos ruins. Não que eu tenha que abandonar o trabalho, não é isso. Mas eu vou precisar trabalhar, me expor ao sol de uma forma mais protegida. Manga longa, protetor, boné, óculos, por aí vai, tá? Mas isso somado ao tratamento que o dermatologista colocar para mim. Mesmo assim, normalmente, os resultados começam a aparecer depois de 3 meses. Quanto mais profunda tiver a melanina, mais difícil é o tratamento. Deixa eu ver se eu tenho uma. Aqui. Vamos lá. Exatamente. Faz sentido, né, Cauê? Deixa eu ver. Vamos comparar aqui, ó. Por exemplo, olha essa última imagem aqui, deixa eu apagar para vocês conseguirem visualizar. Essa última imagem aqui, ó, que é dessa moça aqui, ó. Olha como mais clarinha estão as manchas do rosto dela. Se a gente compara com essa mancha aqui ou com essa mancha aqui, em tese, teoricamente, parece que dessa última moça aqui, ó, essa aqui de baixo, o tratamento vai ter efeito mais rápido, porque a melanina parece estar mais superficial. Então, você tem as camadas da pele. Quanto mais profunda essa melanina está, que é melanina é a cor, é a substância que dá cor para a nossa pele. Quanto mais profunda, ou seja, quanto mais camadas essa melanina atinge, mais difícil é o tratamento. Difícil no sentido de tirar essa mancha, tá? Nesse sentido. Tá bom? Essa é a ideia disso aí. Dependendo do tipo de tratamento, o mais recomendado é que se faça no inverno por conta da alta incidência de radiação solar. Qual que é a ideia aqui? Óbvio, se você vai no sol, teoricamente, se bem que eu acho que aqui no Brasil não está tendo tanta diferença, mas bem em tese, no inverno o sol não vai estar tão violento, digamos. A radiação ultravioleta não vai estar tão nervosa, e quando você se expor, você não vai ser tão prejudicado, sua pele não vai sofrer tanto. Então, normalmente, a gente prioriza momentos do ano, ou estações, por exemplo, no inverno, que o sol não está tão agressivo, tá? Lembrando, isso depende muito de região para região. Aqui em Ribeirão, não sei se tem tanta diferença assim, de inverno para verão, eu acho que não, né? Mas, normalmente, acho que não vai ter, não. Mas, normalmente, é isso que se recomenda. Não que isso vai acontecer todas as vezes, mas é recomendado e faz sentido, né? Você junta a proteção, protetor solar, manga longa, chapéu, enfim, mais o tratamento, mais uma condição muito importante que é você se expor a uma radiação que não está tão agressiva.
Faz sentido por conta da estação, né? A depender da situação, olha só, o tratamento é para sempre, pois as manchas podem voltar em algumas condições, como em um descuido com o sol. Isso vale para as manchas causadas pelo sol, por exemplo. Melanina, não, melanina todo... Isso. Às vezes, olha lá, a depender da situação, sim. Normalmente, principalmente se o melasma for causado, se essa superpigmentação foi causada pelo sol, normalmente sim. Por quê? Porque é o sol quem faz o melanócito, que é quem produz a melanina, é o sol quem faz esse cara apresentar falhas. Então, se você sai ao sol, o sol vai continuar fazendo o trabalho dele, causando falhas nos melanócitos. Isso vai fazer a melanina ser produzida em excesso e vai continuar manchando a sua pele. Então, em alguns casos, né, a depender da situação, sim, é para sempre. Mas, né, olha aqui, tem uma observação, ó. Em um descuido. Aí, ó, que legal, eu dei o exemplo, apareceu aqui, ó, descuido, ou seja, sem cuidado. Então, se alguém desleixado, não ligo muito, você é todo frescura, bobeira, não, né? Não adianta você fazer o tratamento. É como quem toma insulina e fica comendo doce. Quem toma remédio para pressão fica comendo carne salgada. São umas coisas que não adianta a gente pôr toda a responsabilidade no medicamento, no tratamento. E tirar a nossa responsabilidade não vai funcionar. O tratamento vai ficar falho, com certeza. Porque a ideia é que a gente junte o tratamento medicamentoso, que aí sim, medicamentos e tudo mais, e o não medicamentoso, que tem a ver com as nossas ações. Então, caramba, olha, se é o sol que causa manchas na minha pele, não posso ficar saindo ao sol de qualquer jeito. Senão, não vai virar nada eu tomar remédio. São questões lógicas, mas que tem muito a ver com o hábito. Por isso que muitas vezes a gente não tem tanto sucesso. Porque a pessoa já tem um hábito. É um hábito dela. Por 60 anos, ela trabalha no sol, tem 60 anos. Sei lá. Uma pessoa que tem 70 anos, que começou com 10 anos na roça. 60 anos trabalhando assim, sem protetor solar, sem nada. Não é tão simples assim a gente mudar o hábito dessa pessoa. Por mais que você explique os prejuízos que ela tem em não se cuidar e mesmo assim sair ao sol, mesmo assim, infelizmente, é um pouco complicado lidar com o hábito, né? Parte da pessoa também. E aí a gente não consegue forçar. Nem sempre falar os prejuízos e onde é que essa pessoa pode se meter vai resolver. Às vezes você explica, fala o que é, e a pessoa, não vou ficar passando essa bobeira, não. E aí, enfim, e aí a gente não consegue ter tanto sucesso assim, tá? Então, nesse sentido, por conta de descuido, sim, pode ter problemas. Opa, perdão. Deixa eu só ver se é alguma coisa aqui. Caio. Caio, obrigado. Eu vi que você colocou aqui. Estou colocando presença para você. Paula. Oi, Paula. Pode perguntar. Era no final, mas pode perguntar. Não tem problema, não. Pode perguntar. Você consegue colocar aqui? Pode perguntar. Manda bala. Enquanto você vai digitando, eu vou falando esse aqui, tá? E eu já volto aqui. Pode colocar aí que eu respondo. Tá? Não, professor, a pergunta é simples. Vamos lá. Bom, então o que a gente falou é o seguinte: você pode ter problemas com a pele, por exemplo, no caso do melasma. E isso nos mostra o quê? Eu não preciso e não devo esperar a situação chegar. Não preciso esperar ter problemas de pele, problemas com a pele. Na verdade, eu preciso trabalhar com prevenção, com cuidados. E aí a gente vai dar algumas dicas de cuidado com a pele, tá? Bom, para ter uma pele saudável e luminosa, com resultados que sejam satisfatórios, ou seja, que demonstrem uma pele saudável, é preciso que a gente tenha alguns cuidados, limpar, higienizar a pele, com certeza. Tonificar. Professor, o que é tonificar?
Tonificar ajuda a evitar oleosidade e a obstrução dos poros. Hidratar e proteger. São cuidados básicos, por isso eu até deixei até em negrito aqui. Cuidados básicos e complementares, tá? Por que complementares? Porque não adianta só limpar a pele. Não adianta só tomar banho e lavar o rosto. Isso é um ponto importante. Primeiro ponto. Mas a hidratação, por exemplo, complementa a limpeza. Então, eu hidrato a minha pele. Depois do banho, sei lá, eu gosto sempre de passar um creme, uma loção, um óleo e tudo mais. Você vai hidratando. Complementando essa hidratação e a limpeza, você pode proteger a sua pele, por exemplo, com um protetor solar quando você vai para o trabalho. Então, a ideia aqui é que esses cuidados básicos vão se somando, se complementando, e você vai conseguir proporcionar cuidados mais satisfatórios aí para sua pele, tá bom? Então, a gente vai cuidar da pele com muito amor e carinho que ela merece. Muitas vezes esses problemas vêm como consequência, como eu falo isso? Consequências de a gente não cuidar, vai? Significa desleixo, mas muitas vezes significa desleixo, mas essa é a ideia. Deixa eu ver. Bom, antes da gente passar para vitiligo, que é o oposto do melasma. Melasma é supercoloração, vitiligo, você não tem coloração. Há uma perda. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu só ver aqui se foi a Paula que mandou aqui. Vamos lá. Essas consequências, Paulo, obrigado, tá? Essas consequências de pele começam a aparecer com a idade ou não? Sim, não necessariamente, tá? Por que eu falo não necessariamente? Eu conheço pessoas que não têm 60 anos, lembrando, idoso é uma pessoa que tem 60 anos ou mais. Então, eu conheço pessoas que não têm 60 anos que já têm a pele manchada. Então, sim, normalmente foi o que a Nádia perguntou. Há uma relação proporcional. Então, quanto mais idade, mais chance você tem de ter. É uma questão óbvia porque você fica mais tempo exposto ao sol, tá? Mas não necessariamente só idosos têm. Qualquer idade pode ter mancha? Pode sim, com certeza. Qualquer idade pode ter mancha, tá? Mas, normalmente, falando de melasma, normalmente, e principalmente pessoas que têm idade, sei lá, meia idade, 45 para lá, tá? Mas antes pode ter também. Alergia também causa manchas no rosto? Causa, né? Às vezes sim. Porque, por exemplo, está com alergia, se eu começar a coçar, pode causar vergão e manchas também, dependendo do tipo de alergia. Pode sim, com toda certeza, tá? Então, dependendo da alergia, se você coça, você vai apresentar prurido, que é a coceira. Às vezes você não aguenta, você não... está coçando muito, você começa a coçar, pode causar também. Não só mancha, como também pode machucar a sua pele, né? Ou a pele de quem tem alergia. Tá bom? Deu para entender, Paulo? Já vai digitando. E aí, Tati? Boa noite, tudo bem? Tô. Uhum. Acontecendo no Zoom? Tem 8, 10 com as duas. Obrigada. Imagina. Tinha 9, viu, Tati? Eu acho que um deve ter caído. Eram 9. 11. 10 ou 11. Tinham 9, agora um acho que caiu. Bom, vamos continuar. Perdão, meninos. A moça que veio aqui perguntar aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Bom, agora a gente vai falar de vitiligo, que é o oposto. No melasma, hiperpigmentação, vitiligo, perda da coloração. É só vocês verem, ó, olha que curioso, né? Olha aqui. Em alguns pontos do corpo da pessoa, esse rapaz aqui tem nas pernas também, né? Ó, dá para ver aqui. O braço, ó. Você tem alguns pontos de algumas regiões do corpo
uma falta de coloração. Então, você tem aqui a falta de trabalho dos melanócitos. Melanina em falta. No melasma, melanina em excesso, vitiligo, melanina em falta, digamos assim. Bom, o que é esse tal de vitiligo, professor? É uma doença que causa, novamente, olha aí, é sem despigmentação da pele. Seja a pele fica sem cor, fica sem melanina, sem pigmento. E aí aqui tem uma observação importantíssima que é na forma de manchas, né? É só a gente voltar aqui, ó. Percebam, também você tem contornos irregulares. São manchas também. Não é algo, o braço todo ficou sem cor. Não, isso não. Normalmente são manchas espalhadas pelo corpo da pessoa, tá? O vitiligo ocorre quando as células produtoras de pigmento morrem ou deixam de funcionar. Quem são essas células que produzem a melanina, ou o pigmento? Os melanócitos. Melasma, eles trabalhavam demais, é que eles morrem ou simplesmente apresentam uma falha em que não trabalham mais, não funcionam mais. A despigmentação pode afetar qualquer área do corpo, incluindo a boca, o cabelo e os olhos, tá? Costuma ser mais perceptível em pessoas de pele mais escura. Faz sentido? Faz, porque é o oposto do melasma. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pele mais escura, mas seja mais morena. Se você tem um melasma, não vai aparecer tanto, porque o melasma é uma supercoloração, dependendo da cor da pessoa, não vai aparecer tanto. Nesse caso aqui também, agora no vitiligo é o quê? Se a pessoa já tem a pele mais clarinha, a pele ficar mais branca em algumas partes não vai aparecer tanto. Agora, quando você tem uma pele mais escura, em alguns pontos você tem a perda da coloração, vai ser mais nítido. No melasma, quando é alguém que tem a pele mais clara e tem uma superpigmentação, vai ser mais nítido também. Questão de contraste, tá? No melasma, pessoas que têm a pele mais clara aparece mais. No vitiligo, pessoas que têm a pele mais escura, essa perda de coloração é mais nítida, por conta do contraste, né? Tratamento. O tratamento pode melhorar a aparência da pele, mas não cura a doença, tá? Melhora a aparência, sim, mas não cura. Vamos entender como é que esse tratamento acontece. Deixa eu só ver se alguém mandou alguma coisa que parece que está... ótimo, legal. Deixa eu ver se é a Paula, acho que é, né? Acho que é ela mesmo. Ô Paulo, legal, ótimo. É importante porque existem várias causas que podem fazer com que, né, o seu filho tenha manchas. Eu, por exemplo, tive uma doença de pele uma vez que deixou com manchas, e não era melasma. Então, é sempre importante verificar sim. E aí eu tratei com o dermatologista, né? E aí resolveu. Excelente, que bom que você está procurando o dermatologista, tá? Melhoras aí para ele, tá bom? Qualquer Ok, coisa, professor, manda obrigada. mensagem pra gente. Sucesso. Obrigada. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Galera do Zoom, vai cair a qualquer minuto, eu vou abrir um novo link e disparo no grupo, tá? Não acabou a aula, é só esse link que expirou, vou abrir outro e disparo lá para vocês, tá? Bom, vamos ver o desenho aqui, vamos entender como é que o vitiligo acontece. Olha que show!